Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao canal Dicas do Professor Tafarel. Para os que não me conhecem ainda, eu sou o Professor Tafarel e hoje nós teremos uma dica de português. Então, solta a vinheta! No vídeo de hoje, nós vamos conhecer o período composto por coordenação, tá? Nós já sabemos que o período composto é aquele em que há mais de uma oração, né? Em que há duas ou mais orações, ou seja, dois ou mais verbos, tá? E o período composto por coordenação é aquele em que essas orações, elas são sintaticamente independentes umas das outras. Ou seja, elas não precisam uma da outra, né, para ter sentido. Então, se nós formos ver o exemplo aqui, li, reli, mas não entendi o conteúdo. Nós vemos aqui um período composto por período composto por coordenação, e esse período aqui, ele tem três orações, tá? A primeira oração é li, né? Li é um verbo e no caso aqui está expressando nessa oração, li. Reli é outra oração, né? É a segunda oração desse período, né? Também é o verbo reler, né? Mas não entendi o conteúdo. Esta é a terceira oração, né? Nós temos aqui o verbo entender. Então nós temos aqui três verbos, três orações. E se nós formos separar essas orações, né? Por exemplo, li, né? Reli, mas não entendi, né? Não entendi o conteúdo, a gente vai ver que a gente não precisa, né? Uma não precisa da outra para ter sentido completo. Então, isso é o período composto por coordenação, né? Quando nós temos orações, né? Mais de uma oração no período e elas são sintaticamente independentes umas das outras. Nós acabamos de ver que o período composto por coordenação, né, ele é composto por duas ou mais orações, tá? E as orações que aparecem nesse período são chamadas de orações coordenadas, tá? Porque o período composto por coordenação, né, tem orações coordenadas, tá? E essas orações coordenadas, elas podem ser classificadas em dois grandes tipos, que são as orações coordenadas assindéticas e as orações coordenadas sindéticas, tá? As orações coordenadas assindéticas são aquelas que não iniciam por uma conjunção, tá? Elas iniciam ou, né, iniciam sem nada, né, com a letra maiúscula, ou tem uma vírgula ali no meio, né, entre elas, ou tem um ponto e vírgula, enfim, tá? Mas não tem nenhum tipo de conjunção no começo dessa oração. Já as orações coordenadas sindéticas são aquelas que iniciam por uma conjunção, tá? E ainda, as orações coordenadas sindéticas, elas ainda recebem 5 tipos de denominações, né? Existem as orações coordenadas sindéticas aditivas, as explicativas, as adversativas, as conclusivas e as alternativas. Para saber qual oração coordenada é, né, se é uma oração coordenada sindética aditiva ou explicativa, adversativa, a gente precisa olhar para a conjunção que está iniciando essa oração, né, e aí ver que valor essa conjunção vai estar expressando, tá? Por exemplo, tá? Vamos retomar aquele mesmo período que a gente viu antes, né? Li, reli, mas não entendi. Nós vimos, né, que li é uma oração. Como essa oração não começa por nenhuma conjunção, li é uma oração coordenada assindética. Tá? Reli também não começa com nenhuma conjunção. Então também é uma oração coordenada assindética. Mas, né, mas não entendi, essa oração mas não entendi está começando pela conjunção mas, né? E mas é uma conjunção coordenativa adversativa, né? Porque ela está expressando uma ideia contrária. Então, essa oração aqui, mas não entendi,
é uma oração coordenada sindética adversativa ou simplesmente oração coordenada adversativa, tá? Porque o mas é uma conjunção adversativa, tá? Para saber quais são as conjunções, né, de cada categoria, assista um vídeo aqui no meu canal em que eu explico este assunto, né, em que eu explico as conjunções coordenativas, tá? Mas, resumindo, é isso. Orações coordenadas não iniciam por conjunção assindéticas, né, iniciam por conjunção sindética, e aí, dependendo do valor dessa conjunção, ela ainda vai ser uma desses 5 tipos aqui, certo? Então, este foi o nosso vídeo de hoje sobre período composto por coordenação. Lembre de deixar o seu like no vídeo e de se inscrever no meu canal para receber mais dicas. Até mais!